a poliplana. Você viu que ela era plana. Assim. Ari, precisamente 2 frames. 2 frames. Por 2 frames. Quem quiser depois no YouTube, vou começar pelo YouTube, porque depois a pessoa que quiser ver no YouTube, os frames estarão lá. Então, lá. Fala, Poliana Oliveira. Dá pra voltar a transmissão, inclusive com 2 toques assim na tela, você volta 15 segundinhos na transmissão. Boa tarde, Amadeu, para você, para o Ari Carvalho, para a Kátia D'Angeles e Marta Santos. A gente faz tempo que a gente não viu uma quarta-feira assim, né, Kátia? Com 3 mulheres aqui no estúdio, desde que a Cíntia foi para Brasília. Mas hoje Marta Santos mas representando. a Cíntia tá lá também. Não, diga aqui no estúdio. E a Cíntia entra já para fazer 4-2. Depois tem a Socorro 5-2. E a Raniele? Bota a Raniele. E se a Raniele entrar é 6-2. Tem a Nájila, a Mariazinha. E a reportagem da Solange. A Nájila e as 2 Marias estão lá em cima. 6-3, 9-2, com a Solange 10-2, e eu e o Ari sairemos com, desculpem a expressão, com o rabo entre as pernas. Vou botar esse placar, Palmeiras 10, Flamengo 2. E, incrivelmente, Amadeu, já ouvi comentários, já ouvi... Pois não, Kátia D'Angeles? É como eu vou falar comentários, né? De que a gente fala muito desse negócio de mulher, de não sei o quê, de misoginia. Incrivelmente, nós aqui, mulheres, falamos desse assunto quando estamos realmente aqui no programa juntos. Muito bem. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Apoliana. Já falou do YouTube? Não, o Pois canal fale. Meio Norte Mais, Amadeu, é o nosso canal oficial de transmissões. QR Code está na tela, acho que aqui, né? Aqui, para você acessar com a câmera do seu celular. Se inscreve, ativa as notificações e confere que tem episódio de Pode Jogo por lá, viu, para você assistir. Vamos lá. Boa tarde, Marta Santos. Boa tarde, Amadeu, Kátia, Apoliana, o Ari e, claro, a toda a nossa audiência aqui da Rede Meio Norte. Ari Farolito. Eu tenho um furo de reportagem, fotojornalismo. O nosso fotógrafo muito especial é o deputado estadual Isaías, do Partido dos Trabalhadores. E ele flagrou hoje, para o Jogo do Poder, 2 repórteres muito descansadas. Elas estão no lounge imprensa Alep, jornalista Chico Viana. Rapaz, eu vou te Kátia falar. D'Angeles, que aí ela chega, estou exausta. Cansada. Aquela poltrona do lounge... Tá aí, 2 registros. Obrigado ao nosso fotógrafo. E a outra, Amadeu, eu a encontrei, ela disse o seguinte... Em homenagem ao Chico Viana, um abraço. Explicar, gente, pois não. Aí é o novo lounge que substitui o departamento de escadas e corredores. O deck. Né? Que o presidente Franzé instalou aí pra gente, pra ficar mais Muito confortável. bem. Vamos, minha gente. Não, calma, que tem a outra, que é a dona Aparecida, que ela atendia você na agência do Banco do Nordeste, da qual você era correntista. Muito bem. E a Elisaria, não sei se ele ainda é correntista, porque eu não tô Sou mais mais lá, não. mas eu que atendi o Amadeu. Não sou mais não. É a foto de milhões, portanto. Um beijo, Aparecida, mas não sou mais não. Sou mais não, Farol. Acabou. Investiu tudo no mercado financeiro, tá certo. Olha, eu tenho uma Cíntia, ao vivo. Eu tenho uma Cíntia ao vivo de Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. E a Cíntia vai já atualizar sobre a questão dos brasileiros que estão em Gaza, mas antes a reportagem tratando exatamente sobre a situação deles, é o Valdelúcio que traz, inclusive com imagens de satélite mostrando Israel ocupando Gaza, invadindo Gaza. Os 34 brasileiros sob proteção do Itamaraty, buscando fugir da faixa de Gaza, foram frustrados novamente nesta quarta-feira, quando o Egito divulgou a nova lista de pessoas autorizadas a deixar o território palestino sob ataque de Israel. Na sexta leva de permissões, segundo o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeias, foram favorecidos a Ucrânia, Filipinas, Estados Unidos, Alemanha, Romênia e Canadá. O novo anúncio foi particularmente dolorido para o grupo, como o comerciante de São Paulo, Hassan Rabi, de 30 anos, que na véspera havia postado no Instagram uma mensagem otimista prevendo sua saída para esta quarta. Ele aparentemente se baseava na promessa feita pelo chanceler israelense Eli Cohen a seu colega brasileiro Mauro Vieira na sexta. O problema, contudo,
foi o fechamento da fronteira no posto de Rafah, que liga Gaza ao Egito, no último sábado. O fechamento se deu pelo ataque israelense a ambulâncias que levariam feridos graves ao Egito. Segundo o Hamas, grupo que governa Gaza e cujo mega-ataque terrorista de 7 de outubro disparou a guerra por parte de Tel Aviv, os militares do Estado judeu confirmaram o ataque, mas disseram ter mirado elementos do grupo terrorista escondidos no comboio. Além do sofrimento causado pelos bombardeios, o mais difícil, segundo os brasileiros, é encontrar comida. É quase impossível, muita gente está passando fome, disse Hassan. Imagens de satélites tiradas na manhã de 30 de outubro mostram a escala substancial de um dos principais avanços do exército israelense sobre a faixa de Gaza. Na data, cerca de 3 semanas após a incursão do Hamas a Israel, que deixou quase 1.400 mortos e levou o Estado judeu a declarar guerra contra o grupo terrorista, centenas de veículos blindados militares avançaram quilômetros além da fronteira para áreas urbanas nos arredores da cidade de Gaza. As imagens, feitas por empresas de satélites comerciais, exibem uma força invasora significativa na qual grupo de dezenas atravessam campos abertos e se reúnem em espaços urbanos. Elas fornecem o retrato mais claro até o momento de até onde uma das principais linhas de invasão de Israel avançou em Gaza, além da destruição que ela causou. Então, a guerra avança sem horizonte de paz. E a Cíntia nos atualiza sobre os brasileiros que estão lá. Parece que há boas notícias, Cíntia? Hoje saiu mais uma lista, sexta, de pessoas que podem deixar a faixa de Gaza, nacionalidades diferentes, como vem acontecendo desde o primeiro dia, e mais uma vez os brasileiros não estavam nessa lista. Porém, as últimas informações dão conta, informações dos brasileiros que estão lá, de que eles teriam recebido uma mensagem da Embaixada Brasileira informando a eles que amanhã eles seriam retirados daquela região de conflito. A gente sabe que 34 brasileiros estão na cidade de Khan Yunis, que já foi inclusive bombardeada por Israel. O clima é de muita angústia entre eles. Aí a gente tem as imagens das nacionalidades, né, os créditos aí das nacionalidades que estão sendo retirados no dia de hoje. O presidente Lula conversou mais uma vez com o ministro Mauro Vieira. A reunião aconteceu hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto e o presidente transmitiu ao ministro Mauro Vieira que o governo brasileiro deve subir o tom em relação a esse impedimento, porque a diplomacia não consegue compreender os critérios que estão sendo adotados para manter os brasileiros dentro daquela área de conflito, sendo que o Brasil, o governo brasileiro, foi o primeiro a montar a sua logística para a retirada dessas pessoas. A lista se mantém a mesma, de 34 pessoas, já há um transporte, há um avião, a aeronave da presidência, inclusive, que está lá somente aguardando a liberação. E aí os países ficam se dividindo. O Israel diz que não é responsável por não deixar os brasileiros, que essa responsabilidade seria do Hamas. Por outro lado, já se fala no Egito desse impedimento. Então, o certo é que o que existe hoje de expectativa é uma possibilidade de amanhã esses brasileiros serem retirados de lá. Vamos aguardar que aconteça. O Brasil ameaça, inclusive, endurecer caso as negociações que estão hoje todas correndo na diplomacia, elas continuem frustradas. Vamos agora para a manchete da Cíntia, Ari, que é sobre um tema de décadas, 3 décadas no Brasil, que agora há uma luz no fim do túnel, Ari. No Senado será votada agora no plenário. Grandes empresas lançam manifesto pela aprovação. Cíntia. Bom, ontem passou na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O relatório foi aprovado por 20 votos a 6.
um placar bastante elástico, mas isso não quer dizer que o governo esteja despreocupado nessa votação que começa a partir das 2 horas no Senado Federal. Isso porque, desde ontem, o ex-presidente Bolsonaro vem tentando convencer senadores a votarem contra a proposta de reforma tributária, que é uma proposta, para usar a expressão do ministro Fernando Haddad, geracional, que está há quase 40 anos no Congresso Nacional. E é uma reforma tributária que não é aquela reforma que o governo esperava, inclusive isso foi dito ontem pelo relator Eduardo Braga. Não sei se a gente vai rodar a entrevista dele falando sobre isso, mas, de qualquer maneira, ele falou que foi a reforma possível de ser aprovada. Esse material. E muitos aspectos, né, muitos aspectos são considerados, a gente vê aí, então, a fala do Eduardo Braga, não sei se a gente vai poder colocar, mas seria interessante, porque ele, Amadeu, estava extenuado, porque foram mais de 7 horas, né, de sessão no dia de ontem. Então, vamos aí a um breve resumo do que disse o relator, para a gente depois explicar por que essa reforma é tão importante, quais são os principais pontos que foram aprovados no relatório e que vão para o plenário no dia de hoje. Eu acho que nós aprovamos na democracia o que foi possível. É a primeira reforma que em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. Isso, Amadeu. Então, há uma certa unanimidade na sociedade brasileira, sobretudo entre os empresários, os grandes empresários, da necessidade de aprovação dessa reforma tributária para que o país possa andar, para que o país possa se desenvolver. Então, hoje já não se fala em reforma tributária, reforma apresentada pelo governo ou a reforma que o ministro Haddad quer aprovar ou que o presidente Lula quer aprovar, mas a reforma que é necessária para o país. Então, no dia de hoje, tem um manifesto de grandes empresas montadoras, entre elas a Volkswagen e a Toyota. Esse manifesto foi publicado no jornal Folha de São Paulo, inclusive nós temos o print aí, se o Ari puder ler, porque é bem importante o que eles tratam aí. A gente está falando de grandes empresas, empresas que contribuem para o desenvolvimento, para a geração de trabalho, de renda, ou seja, de emprego no país, e que estão favoráveis aí, ao contrário do que poucos deputados da oposição ainda questionam, eles são a favor da reforma tributária. Vamos lá, Ari. E devem ser aprovada no dia de hoje. A reforma tributária é importante para o Brasil. A reforma tributária é importante para os brasileiros. Quem ganha com isso? Nossos clientes, nossos colaboradores, nossos acionistas, nossos concessionários, nossos fornecedores, nosso governo, nossa sociedade e, é claro, o meio ambiente. Temos plena confiança no entendimento dos parlamentares em relação à importância de uma votação justa neste capítulo tão importante para a história do Brasil. Juntos, a indústria e o país podem acelerar mais forte. Aí, eu resumi a carta aberta, né, das montadoras. Isso. Tem alguns pontos, Amadeu, que eu queria destacar aqui, que é a simplificação tributária. Por isso que os brasileiros precisam conhecer o que é essa reforma. Criação desse imposto sobre o valor agregado, que já é utilizado em 170 países, o cashback do imposto para famílias de baixa renda na compra de alimentação e outros itens essenciais, como o botijão de gás, imposto zero da cesta básica, produtos de limpeza e higiene pessoal com desconto de até 60% na alíquota do imposto de renda, imposto zero para medicamentos de tratamento de doenças graves e alíquota reduzida de 60% para remédios e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, além da tributação de bens de luxo, como jatinhos, iates e jet ski, e também a destinação aos estados de 5% do que foi arrecadado e imposto seletivo que tributa produtos nocivos ao meio ambiente. Vamos lá. Na verdade, essa reforma que há 30 anos é discutida, debatida, finalmente será votada. É daqui a pouco, né, Cíntia? 2 horas começa a sessão.
E a expectativa é que vote primeiro e segundo turno ainda hoje. Isso, e o governo espera ter 55 votos, entre 53 e 55. 53, precisaria de 49, é isso? 49, já que é uma proposta de emenda à Constituição. Certo. E o Brasil vai sair, minha gente, da pré-história na cobrança de tributos para ser um país contemporâneo e ajudar a destravar a economia. É a perfeita? Não, é a possível. Mas eu quero ouvi-los. Começo com você, Ari. Quero falar um pouco da guerra fiscal, que a gente sempre se habituou a ouvir desde que a gente começou no jornalismo. Acho que até o Amadeu, que tem mais tempo, né, ele sempre ouviu essa expressão, guerra fiscal, guerra fiscal. O que é isso? Os estados, com um maior bala na agulha, atraíam as empresas, ofereciam lá os benefícios, e aí o imposto era pago sobre o que era produzido. Isso, claro, gerava uma montanha de dinheiro em impostos. Com a reforma, passa a ser pago pelo onde é consumido. Isso acaba com a guerra fiscal, que a princípio era positivo, mas depois ficou muito injusto, porque paga onde se consome mais. Claro que há uma regra de transição, a Cíntia inclusive já explicou isso aqui, que a reforma ela tem um tempo longo de décadas para ser completamente implantada, vai haver essa transição. Mas eu acho que isso é muito bom, beneficia estados que só mais consomem do que produzem. É claro que ainda vai haver atrativos que os estados vão fazer para essas empresas se instalarem lá, para não ser injusto também com quem já tem, né? Com quem está negociando. Então, essa guerra fiscal, eu acho um ponto importante que a reforma toca nisso de maneira bem nevrálgica. Pois não, Kátia? É uma vitória, né, do governo. Acho que a gente começou o ano e aqui a gente debateu isso, debateu no programa da noite, no Ciência Política, com essa perspectiva se o atual governo conseguiria ou não levar adiante, porque primeiro teve a aprovação, a mudança, a aprovação do orçamento, e aí como meta também, nesse Congresso, que não é favorável ao atual governo, a aprovação dessa reforma. Eu acho que aí, é óbvio, o PT sai fortalecido, aprovando isso esse ano e conseguindo promulgar, porque ainda vai para a Câmara, o Senado e a Câmara têm que concordar com o texto, né? Vem um trabalho árduo aí depois, porque por hora o principal foco está sendo a simplificação. Aí o trabalho de definição de alíquotas, e aí onde a gente vai ter também mais muito debate, deputados, senadores, oposição, governo, vem depois, né? Esse acompanhamento vai ter que ser feito também posteriormente. Mas o governo sai fortalecido, Haddad principalmente sai fortalecido, aí conseguindo. Parece que o Centrão está entregando aí finalmente os votos que vem negociando, né, com os cargos. E o grande problema, na verdade, das críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro está no fato de que ele proveu, ele teve oportunidade de executar num governo de direita, num governo que a priori, e aí a gente entende que defende, né, esse tipo de mudança, e não conseguiu. E é exatamente essa narrativa, esse discurso que o enfraquece sua bandeira e também junto com o setor empresarial, que ele está tentando evitar com esse manifesto e alegando aí várias outras razões ideológicas para que senadores e deputados não aprovem o texto da reforma. Pois não, Marta? É isso, Amadeu. É uma vitória para o país, claro, principalmente. E aí agora, depois que a proposta for realmente aprovada, se ela for realmente aprovada como dizem as expectativas no Senado, vai voltar para a Câmara. E, ao que parece, existe uma boa vontade do presidente da Câmara, de Arthur Lira, né, de aprovar com facilidade, com maior rapidez, essas pautas mais econômicas. A gente também tem um ponto positivo aí, que, digamos assim, vai favorecer que o andamento no Senado passe também na Câmara com mais facilidade, por conta que as bancadas, inclusive de oposição, algumas delas, estão indicando ali que seus parlamentares votem favoráveis à matéria. Inclusive, o senador Ciro Nogueira votou
favorável na comissão, diz que vai indicar que o partido também, os parlamentares, votem a favor da matéria. A gente vê que, de certa forma, tem ali uma boa vontade de alguns parlamentares, alguns que votaram contra nas comissões, se eu não me engano, 6 parlamentares